Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Celi Alves Silva. Eu morei na casa do estudante entre dezembro de 2010 e setembro de 2013. E eu fui convidada para falar um pouco da minha experiência como moradora da CEL e compartilhar com vocês nesse ERES. Bom, antes de falar da experiência de quando eu morei, acho bastante importante falar de como foi o processo para entrar na casa do estudante. Né? Eu ingressei na UFMT, no curso de comunicação, no segundo semestre de 2008. Nesse período, eu sequer sabia da existência de bolsas dentro da universidade. Fiquei sabendo já no final, então perdi o edital. Né? Naquela época, eu morava com a minha irmã mais velha no CPA. A dificuldade era bastante grande. Muitas vezes eu não tive dinheiro para ir de ônibus para aula e saía a pé do CPA até o IL. Depois, às vezes, voltava a pé também, muitas vezes sem nem ter almoçado no RU. Dependia de fazer faxina na casa dos outros para ter algum dinheiro, porque meus pais realmente não tinham condições de me ajudar. Foi um período bem difícil. Já em 2009 eu concorri à bolsa. Na época os auxílios existentes eram o auxílio alimentação, que tinha o valor de R$ 80. A bolsa permanência, o valor era de R$ 180 e tinha a casa do estudante. E desses três eu consegui só o auxílio alimentação. Até lembro que o RU era bem diferente também do que é hoje em dia. Não era forrado no teto, não tinha ar condicionado, a qualidade da comida era bem pior também. Era muito quente dentro do RU. E então no outro semestre, já em 2009/2, quando eu tentei a bolsa de novo, aí que eu consegui a bolsa permanência de R$ 180, né, um valor muito insuficiente. E em 2010, a UFMT criou o auxílio moradia, que é aquele valor de R$ 300 que a pessoa recebe para ajudar a pagar o aluguel de kitnet ou república, né? E eu consegui esse auxílio sem nem ter pedido, talvez como uma medida paliativa deles, já que era muito difícil conseguir vaga na CEL, né? Porque depende de alguém formar e sair da casa ou desistir de morar lá. Então era muito difícil mesmo conseguir uma vaga na CEL, principalmente para as meninas, porque enquanto existiam 3 casas masculinas, existiam 2 casas femininas. Né? Eram 5 casas que a UFMT alugava no Boa Esperança e no Jardim Itália. Então, para as meninas tinha uma casa na Rua 8 com 8 vagas. E a casa que eu morei foi a casa da Rua 24, que já chegou a ter 13 meninas morando juntas lá, na minha época. Então, só no final de 2010 é que eu consegui ingressar na casa do estudante. E no início de 2011, eu acabei sendo escolhida pelos moradores para ser presidente da CEL Cuiabá. Foi um período muito bacana e que rendeu muitos frutos para a CEL da UFMT em geral, porque a gente, por exemplo, não tinha contato nenhum com os moradores de Rondonópolis, por exemplo. Até mesmo em Cuiabá, os moradores não eram muito articulados, né? Só se articulavam em momentos de realmente muita necessidade, quando estava acontecendo algo muito grave. E os estudantes se uniam para ir exigir da PRAE. Na época, a PRAE nem existia, era junto com a Procev. E então foi quando eu virei presidente, ficou bem legal, porque logo que eu entrei, eu tive que organizar a viagem para o ENSE, que em 2011 foi em Feira de Santana, na Bahia. E eu fiquei sabendo que tinha uma CEL em Rondonópolis, porque eu já conhecia
alguns moradores de lá, que eram meus amigos de outros encontros. E, e aí a gente viajou junto pela primeira vez, né? Essa primeira viagem em 2011 foram 7 moradores das casas de Cuiabá e 3 moradores da CEL de Rondonópolis. E aí a gente iniciou uma parceria mesmo que acredito que está durando até hoje, né? Na época, lá no ENSE de Feira de Santana, eu lembro que a Tainá e o Rafael da CEL Rondonópolis era o primeiro evento de casa de estudante deles, e eles já se prontificaram a organizar o ERES Centro-Oeste, que aconteceu no mesmo ano, né? E foi a segunda oportunidade que a gente teve aí de se reunir e articular o movimento de casas de estudantes da UFMT. Foi um dos pontos positivos que eu avalio na minha gestão como presidente da CEL. Fora que nós fizemos várias outras manifestações também, pegamos a reitora de surpresa algumas vezes com as nossas faixas, nossos cartazes, reclamando de melhores condições na casa, né? A gente exigia na época também mais vaga para as meninas. E uma das soluções que a gente enxergou no momento foi transformar uma das casas masculinas em uma casa mista, né? Mas a, a Procev na época não aceitou. E aí o que a gente decidiu em assembleia, foi até uma proposta minha que eu moraria uma semana em cada casa masculina para provar para Kari, na época era a Kari, se chamava Kari, provar para eles que era possível, sim, meninas e meninos morarem na mesma casa, que isso não traria problemas, porque o argumento deles era de que muitos pais não aceitariam que suas filhas vivessem junto com os meninos, ou que poderia gerar alguma gravidez indesejada, estupro, uma série de coisas que num ambiente de pessoas adultas e onde haja respeito, acredito que não aconteceria. E foi isso que eu tentei provar para eles. Fiquei alguns dias em cada uma das CELs, né? Na CEL Itália, a segurança da UFMT chegou até a invadir o quarto de um morador, que eu fui dormir no quarto dele, né? Só que eu já tinha saído de lá quando a segurança invadiu o quarto dele, para vocês terem uma ideia de como as coisas funcionavam, né? Nessa época, como é que eu posso dizer? Foi uma época meio conturbada nesse sentido, de que a gente estava sempre correndo atrás, enviando ofício, cobrando, mas a reitoria não ouvia muito. E por outro lado, foi uma época bacana devido a essa integração com o pessoal de Rondonópolis e dos outros estados também, né? Através do ERES e do ENSE. O que eu posso falar também da minha experiência como moradora é aquilo que vocês já sabem, né? A convivência na CEL tem seus lados positivos e negativos. O lado negativo é que você não escolhe com quem você vai dividir o quarto, né? Às vezes pode haver conflitos de visões e da criação de cada um, né? Os problemas clássicos, que são a questão da limpeza da casa, a divisão das tarefas e as coisas que somem da geladeira, né? Comida que some, esse tipo de coisa que vocês já sabem. Mas é bom destacar o lado positivo da CEL, que ela traz pra gente, que primeiramente é aprender a viver em coletividade, ser solidário com o próximo, né? Pensar no outro e aprender com as diferenças, né? Aceitar as diferenças, e aprender a lutar coletivamente pelos direitos, né? Pelos seus direitos. Como eu falei, a casa ela sempre teve seus problemas. Esses problemas eles vão sendo solucionados com o tempo, e depois outros problemas vão aparecendo. E não é problema de uma pessoa só, é problema de todos os moradores.
É necessário que cada um se solidarize com o problema do outro para poder todo mundo junto buscar uma solução. Né? Um fato que marcou bastante minha passagem como moradora foi a manifestação da casa em 2013, em março de 2013, quando aquelas casas que eu falei que eram alugadas, elas iam ser fechadas e nós moradores sequer tínhamos sido informados sobre isso. Então nós fomos para a rua protestar. E nesse protesto na Fernando Correia houve ataque da polícia militar, da Rotam, muita gente ficou ferida, né? Muita gente foi brutalmente machucada. Houve a ocupação da reitoria durante 2 semanas e nesse processo não só os moradores da casa, mas estudantes da universidade inteira se uniram à causa e daí surgiram várias pautas de reivindicação para assistência estudantil como um todo. Né? E muitas dessas pautas não foram atendidas até hoje, como é a construção de uma outra casa, para que as vagas sejam aumentadas, porém nós conseguimos outras vitórias, né? Hoje em dia a casa tem ar-condicionado, no começo ela não tinha, o pessoal que dormia lá sofria com o calor de Cuiabá, ainda mais pessoal não é de Cuiabá, não está acostumado com calor, né? Então hoje em dia eu já conto com esse conforto. Os móveis que eu fiquei sabendo que agora já chegaram, né? Guarda-roupas de madeira, deixam o seu ambiente com um aspecto um pouco mais aconchegante, né? Um aspecto mais de casa mesmo e não de alojamento. Então são coisas pequenas que fazem a diferença e que só foram adquiridas por causa da luta coletiva do movimento estudantil de casa de estudante, do MCE. Então a minha mensagem que eu quero deixar para vocês é essa, de que lutem coletivamente, juntos, pelos seus objetivos. Não se esqueçam nunca de que vocês têm o que têm hoje graças à luta dos moradores que passaram por aí antes. E é interessante deixar então um legado para quem vem depois de vocês também. Tenho a certeza disso, de que muitas vezes a gente não colhe os frutos que a gente plantou, mas é muito bom saber que outras pessoas estão podendo usufruir dos benefícios da nossa luta, né? Saber que não foi em vão. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e possam aproveitar um pouco dessa experiência que eu estou compartilhando aqui com vocês. Aproveitem o RS, tá? Um abraço, um beijo.